Então, em relação a esses princípios que regem, norteiam essa teoria geral da prova, teoria geral do direito probatório, nós temos o princípio número 1, o mais importante de todos, significativamente, o mais utilizado de todos, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do direito de ação. Então, primeira coisa, para que eu consiga falar em prova, é necessário ter presente este princípio, que é o princípio que me dá o direito e o poder de entrar em juízo quando eu tiver um direito lesado ou ainda ameaçado. Então, este inciso 35º do artigo 5º é a base operacional de todo o direito processual. Porque ele vai dizer assim, ó, sempre haverá a porta do Poder Judiciário aberta para aquele que desejar provar o seu direito em juízo, um direito que tenha sido lesado ou ainda ameaçado, com esta mesma perspectiva constitucional de fazer com que o direito seja entregue às mãos do Poder Judiciário. Esse direito pleiteado, essa pretensão de direito material da parte, seja, portanto, destinada ao conhecimento e ao julgamento do órgão judiciário competente. Então é isto, né? Vejam que o inciso 35 diz que a lei não exclui da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Se fosse assim diferente, nós teríamos hoje tribunais de exceção. Ah, esse direito não vai ser, aquele outro não vai ser. Então, assim, o meu direito de acesso ao Poder Judiciário é perene. Ninguém me retira esse direito, é o meu direito, vamos dizer até com uma garantia individual esculpida neste inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, é evidente que para que eu possa provar o meu direito, eu tenho que primeiro entrar em juízo, ter este acesso constitucionalmente previsto. O segundo princípio, que também não é, vamos dizer assim, menos importante, o princípio do devido processo. O inciso 54 da Constituição, que também estabelece com todas as letras isso, que ninguém é privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso vocês já viram lá na teoria geral do processo, que o rei João Sem Terras foi um dos primeiros lá no século XIII estabelecendo esta axiologia, né, que não há restrição de patrimônio de alguém, a perda da liberdade de alguém, até mesmo na época a perda da própria vida de alguém num processo judicial, na época, sem que haja o devido processo legal. E até mesmo, dizia este rei, que os próprios governantes sejam também submetidos a este devido processo legal. Não há aqui nenhuma referência de privilégios, de direitos, né, estabelecidos a A ou B, não, todos aqui são iguais perante a lei e, mais do que tudo, ninguém é privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo. Esta é a ideia que vai, então, ser correlacionada com toda uma evolução que o direito romano mesmo já vinha trazendo e chega ao século XIII, chega também à nossa civilização de hoje com essa mesma premissa, né? Do direito, portanto, ele estará presente nisto, desde que eu tenha, então, acesso ao Poder Judiciário, que eu tenha acesso a um processo, o devido processo legal, né? E o princípio também, com a mesma importância, do contraditório e o princípio da ampla defesa. Esses dois, sim, esses aí andam abraçados. Não há como eu ter direito ao contraditório sem direito a uma defesa. E não tenho só direito à defesa sem ter direito ao contraditório também. Então vejo que eles aqui se imbricam, eles trabalham, vamos dizer, numa certa engrenagem, né, recíproca, um acolhendo e ajudando o outro. Lá no artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, lá no processo criminal, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, é bem aqui definida esta, vamos dizer, dicotomia, né, entre
ampla defesa e contraditório, contraditório e ampla defesa. Eles vão trabalhar nessa mesma batida, né? Nessa mesma configuração de recursos, né? Que a parte dispõe para estar em juízo. Então, é óbvio que aqui nós temos, nesses três princípios, uma base sólida de toda a estrutura estabelecida hoje com o próprio Poder Judiciário e o meu livre acesso ao direito processual. Bem, ainda também em graus, vamos dizer, de uma escala um pouquinho menor, nós vamos encontrar a isonomia, né? O artigo 5º, no caput, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, o direito à vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É isso que eu vou levar a juízo, quer dizer, quando eu tiver qualquer desses direitos aqui violados, né, ou ainda ameaçados, eu tenho direito, então, de provocar o Poder Judiciário de acordo com aquele princípio que já vimos da livre manifestação da parte para provocar o Poder Judiciário. Princípio da concentração de atos. Também aqui vamos trabalhar com a prova, vamos voltar a ela. A prova estabelece, portanto, um momento. Quando eu digo que a prova é produzida na fase instrutória, eu estou concentrando os atos probatórios naquele momento, naquela fase, e aí o princípio da concentração de atos. Dificilmente se acolheria ou se acolhe uma prova fora deste momento. Existem exceções, é certo, como por exemplo a produção antecipada de provas, esta chamada prova antecedente, é possível, desde que eu justifique os seus motivos. Por exemplo, uma testemunha que esteja mal no hospital, já há uma previsão do seu óbito, que ela vai morrer em pouco tempo, então ela precisa depor, ela precisa falar o que sabe sobre determinado fato, então se antecipa a prova, porque se for colhida ao tempo do processo, esta prova pode já não existir mais. Então, a concentração de atos estabelece essa prova que seja realizada, se possível, no único momento, que é o momento dessa chamada fase instrutória do processo. E, claro, também as provas, de acordo com a sua importância no processo, serão colhidas também ao tempo e ao modo devidos. Não há, vamos dizer assim, uma confusão de momentos da prova. Primeiro, a prova que se faz, na verdade, é a prova pericial ou a prova documental. Lá no fim da fase instrutória é que se vai fazer a prova oral. Vai se produzir a prova oral com a ouvida das partes, a ouvida das testemunhas, quem sabe do perito, do assistente técnico. Nesta ouvida de pessoas é que nós temos, portanto, a audiência, que é a audição dessas pessoas, elas serão ouvidas naquele ato solene da chamada audiência de instrução e julgamento. E, finalmente, aqui dentro de uma perspectiva ainda axiológica de princípios, nós temos aqui o princípio da identidade física do juiz. No artigo 366, o juiz que realizou a instrução do processo deve ser o mesmo que vai prolatar a sentença. Claro, existem algumas situações de corte desta possibilidade ou desta realidade que imprime o Código de Processo Civil. Na verdade, o que se espera, o que se deseja é que o mesmo juiz que se identifica com a causa, aquele que primeiro pegou a inicial, acompanhou a contestação, que veio vindo agora na prova, seja ele também o juiz que acompanhou as duas primeiras fases, postulatória e instrutória, que também seja ele o mesmo juiz da fase decisória. Vamos dizer aqui, é uma questão dogmática que o Código nos fala, mas claro que tem as suas exceções. Mas por que ele diz isso? Qual é a razão do Código nos trazer esta necessária ideia de uma identidade física do juiz, ele o mesmo juiz da causa? É que, na verdade, na fase probatória, principalmente na fase da prova oral, quando o juiz ouve testemunhas, ouve as partes, o juiz tem um contato tremendo com essas pessoas. Então é claro que às vezes com a sua experiência de vida, com os seus, quem sabe, tipo de percepção que ele encontra na audiência, ele pode relatar aquilo que o tribunal depois não vai relatar, o tribunal não sabe, o tribunal não viu, qual era o comportamento daquela pessoa em audiência lá em primeiro grau.
né? Como é que estava sendo feito o depoimento daquela determinada testemunha. Então, se essa testemunha está dizendo verdade ou inverdade, isso o juiz vai saber. O aspecto do nervosismo, a pessoa tremendo, a pessoa suando muito, né? Então, o que é normal, é verdade, dentro de uma audiência dessa natureza, mas são dados que o juiz escolhe nesse momento para que possa, então, traduzir a sua impressão pessoal sobre esta prova, né, trazida. E claro que se identifica esta pessoa física, a pessoa física do juiz se identifica com o processo. Há casos, infelizmente, que o juiz ou é removido para outra comarca, ele é promovido, o juiz sobe para o tribunal por uma promoção para desembargança e perde o contato com aquele processo. Isso também acontece, né? Mas o que se prefere, quer dizer, de preferência, que aquele mesmo juiz continue sendo. Se não der, evidentemente, o juiz se aposentou, como é que eu vou trazer o cara para julgar aquele processo? Então, claro que não, mas pelo menos assim, é uma informação que se dá a título de conselho, né, do próprio Código, a que se mantenha o mesmo juiz com esta presidência da causa. Quanto à classificação das provas, quanto ao objeto, quanto ao sujeito, quanto à forma e quanto à preparação. Veja, nós temos 4 formas aqui classificatórias. E cabe uma observação. Vocês podem encontrar algumas obras que vão fazer maior número de elementos classificados aqui, mas eu pego com vocês esses 4 que são os de maior importância nessa classificação. Quanto ao objeto, a prova é direta ou ela é indireta? O que se está querendo verificar? Então, ela é direta quando? A prova que se refere ao próprio fato. Um documento, eu estou trazendo ali um documento, um contrato, essa prova é direta. O próprio documento é aquele contrato de locação feito entre autor e réu, é isso o documento, essa é a prova direta. A indireta, ela se relaciona com outro fato que não o fato probando, que não seja aquele fato, mas tem um outro relacionamento e exige raciocínio. A simulação de um ato jurídico é um grande exemplo disso. Eu tenho ali um contrato, que é uma prova direta, mas ele foi simulado. Como é que eu provo a simulação desse contrato? Que as partes simularam, elas se arranjaram, elas fizeram um trabalho aqui de arranjo para que esse contrato, esse acordo, enfim, tivesse sido feito, né, ao arrepio dos direitos de outras pessoas. Então isso é possível. Então, com a prova direta do contrato, eu vou fazer uma outra prova indireta através de testemunhas, através de gravações, através de outros dados probatórios que eu possua para que eu encontre, então, esta melhor prova, né, que eu queira provar. Então vejam, o documento em si é o que está sendo observado. Ele traz uma prova direta de que houve simulação, né? Mas como é que eu provo esta simulação se não através de outros elementos? Então o documento é uma prova direta, sem dúvida, mas que precisa de outras condições aqui. Por exemplo, prova indireta. No direito médico se utiliza bastante na prova pericial. O perito tem que usar muitas vezes da prova indireta porque a vítima daquele erro médico, alegado erro médico, já faleceu. Então o que ele vai usar? Ele vai usar dados, ele vai usar pesquisa lá dentro do hospital, através dos prontuários médicos, né, os boletins de mesa de cirurgia, enfim, vai se valer de dados outros para que ele chegue, então, indiretamente àquilo que ele deseja ver provado, né? Então, quanto ao objeto direto e indireto. Quanto ao sujeito, ela pode ser, então, a prova pessoal ou ela pode ser real, né? Quanto ao sujeito, não, conhecimento do fato através de uma testemunha, que é um caso muito comum, né? Ou certificação de um fato através de uma escritura pública. Então, vejam, a testemunha prova que houve um acidente de veículos no dia tal, no local tal, no horário tal. Então é isso que ela está fazendo. Eu tenho aqui uma prova pessoal. Ela, pessoalmente, testemunha, vem a juízo e assim faz. Ou tenho também a certificação de um fato através de uma escritura pública de compra e venda, né, que é uma prova em relação ao sujeito. Ele mesmo foi lá e disse assim, olha, eu quero chegar
a este documento, que é uma escritura pública, que eu quero que seja feita de compra e venda. Está aqui, então, a negociação à vida, o contrato particular, que eu agora quero transformar numa escritura pública, sem problema algum. Está aqui se certificando um fato através de uma escritura. Então, isso é um documento pessoal que se faz também através de um escrivão, através de um notário que vai fazer essa certificação desejada. Já quanto ao sujeito na forma real, vejam que é a constatação emanada da própria coisa. Um automóvel batido, colidido, o que eu preciso provar? Está ali. Claro que eu posso ter depois provas indiretas para dizer que aquele armação não foi do meu carro, tem uma tinta aqui que não é do meu carro é preto e aquele carro ali, aquele risco ali é vermelho. Então, podem haver contestações, mas o importante é que o carro amassado, nessa questão da prova em relação ao sujeito ser ela real, constatação esta emana da própria coisa, né? O documento forjado, rasurado na data, por exemplo, está lá uma rasura que está na cara, então isso é real, é um documento que está ali trazendo consigo uma atividade ilícita até de rasura, por quem quer que seja, né? Quanto à forma documental, material ou testemunhal, que é o mais utilizado, né, o sistema de classificação. A prova documental, ela afirma a existência de uma relação jurídica, um contrato, né, uma fotografia que expressa ali um resultado final de uma colisão de veículos, né? Material, a verificação da existência do fato, né, que é através de uma perícia, a inspeção judicial, dizer, a perícia através de um perito, a inspeção judicial, o juiz mesmo inspeciona, né, ele vai ao local, ele vai verificar, então eu tenho a verificação da existência do fato que é material, né, então houve ali, dizer, uma atividade, embora pessoal, do juiz ou de um perito, mas que estabeleça ali essa verdade material. E a testemunhal é uma manifestação oral, né, de pessoas a respeito do determinado fato este, que vai então testemunhar em juízo e trazer luzes melhores deste fato ao juiz, claro que é o processo também, quanto a este testemunho verificado em relação ao ocorrido, em relação ao acontecimento. E, finalmente, nós temos também, importante, a classificação quanto à preparação da prova. Então, a prova pode ser casual, ela pode ser, então, verificada no curso do processo, aquela prova casual que é dada, o documento que é trazido com a inicial ou com a contestação, a perícia feita no momento da fase instrutória, sem problema nenhum, né? A prova casual também, aquela onde a testemunha é ouvida, as partes são ouvidas, o perito é ouvido, os assistentes técnicos são ouvidos. Então, aqui nós vamos ter uma relação de prova incidental, por isso é chamada de casual. Ela vem normalmente no tempo e no modo devidos para dentro do processo. Já nós temos, eu falei há pouco, o que se encontra como prova pré-constituída, chamada prova preparada, que ela é feita antes, evidentemente, do processo ter o seu início. Essa prova, pelo artigo 381, que mais tarde nós vamos trabalhar com ela, é uma prova que necessita de uma justificativa plausível ao juiz. Por que ela está sendo feita antes? É o caso que eu disse há pouco, o caso de uma testemunha que está, né, em vias de falecer, então precisa ser ouvida agora sob pena de perda dessa prova, né? Então são situações que a gente deve, pelo menos, premeditar, né, fazer com que a prova seja feita de maneira pré-constituída. Então ali ela fica guardada, né? Agora nós tivemos um problema aqui no teatro em Porto Alegre. Esse teatro tinha um problema lá de um carro que corre sobre o palco, um carrinho que corre lá em cima, e ele tem uma linha, chamada linha de vida, que deve ser preservada, essa linha onde segura ali o operador dos holofotes, enfim, dos alto-falantes e tal, e tinha um problema. E esse problema não poderia esperar um processo de 3, 4, quem sabe 10 anos. Então o que se fez? Se preparou a prova agora, deixando claro que a empresa que fez essa obra será processada, mas antes nós precisamos botar este teatro em funcionamento, não pode ficar interditado até que se regularize a situação. Então, o que se fez? Se buscou a prova pericial primeiro,
a perícia foi feita, terminou e agora inclusive homologada a prova pelo juiz, está lá guardado. E agora o que acontece? Esse teatro pode ser agora recuperado, né? As obras podem ser feitas porque a perícia está lá guardada, né? E depois, ao tempo que se der, nós entraremos ou vamos entrar com ação de perdas e danos, né? De tudo mais que acontece nos gastos em relação a esta obra, né? Junto à empresa contratada, né? Que foi contratada com esse sentido de um bom serviço, quando acabou sendo um serviço deficiente, né? Mas então é isso. Uma casa que hoje chove enormidades dentro dela, né? Como é que eu vou esperar para que o processo seja feito contra a construtora? Então o que eu faço hoje? Faço a prova, produzo a prova através de uma perícia para provar realmente que ali está um grave defeito, né, na parte da impermeabilização, por exemplo, está chovendo muito dentro de casa. Faço a prova pericial, caracterizado esse defeito, guardo a prova para quando quiser depois. Então vejam, é uma prova pré-constituída que escapa àquele momento normal, natural da produção probatória chamada eficiente, tá? Na aula que vem nós vamos continuar o estudo então com o ônus da prova, que é uma das partes mais complexas e também bonitas, né, do ônus da prova em relação àqueles que devam realmente se incumbir deste encargo de provar o seu direito, né, e às vezes algumas determinações da lei fazem com que esse ônus seja invertido. Mas isso a gente vai falar com calma. Estamos então terminando este encontro de hoje, já passando as minhas orientações, né, através do nosso informativo lá no fórum, que vamos fazer então a partir de amanhã ou quarta-feira, já estão lá disponibilizados para vocês, tá bem? Tenham uma boa semana, continuem se cuidando e fiquemos todos então sob esta perspectiva, né, de que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo, que estaremos logo nos vendo, nos abraçando, se não nesse semestre, no semestre que vem, mas isso vai passar, tá bem? Fiquem com Deus. Obrigado.